Mística Cidade de Deus, capítulo 20, livro 6, tomo 3. Jesus é açoitado e coroado de espinhos. Participação de Maria Santíssima. Erros de Pilatos e ódio dos judeus. Vendo Pilatos o obstinado ódio dos judeus por Jesus Nazareno e não querendo condená-lo à morte, pois sabia ser inocente, pareceu-lhe que, mandando açoitá-lo com rigor, aplacaria a fúria daquele ingratíssimo povo e a inveja dos pontífices e escribas. Talvez desistiriam de perseguir e pedir sua morte, se por acaso Cristo houvesse transgredido alguns dos ritos e cerimônias judaicas, ficando suficientemente castigado. Pilatos fez esta suposição porque durante o processo lhe disseram que Cristo era acusado de não guardar o sábado e outras cerimônias. De fato, vã e estultamente disso acusavam a sua pregação, segundo consta no Sagrado Evangelho em João 9,16. Contudo, Pilatos sempre raciocinava como um ignorante. O mestre da santidade não podia cometer falta alguma contra a lei que viera aperfeiçoar e completar e não abolir, conforme Mateus 5,17. Mesmo que a calúnia fosse verdadeira, não a devia castigar com pena tão desproporcionada como a flagelação. Tinham os judeus em sua lei outros modos de se purificarem das transgressões com as quais a cada passo ofendiam a lei. O maior erro desse juiz foi pensar que os judeus tinham alguma espécie de humanidade e natural compaixão. Seu ódio e furor contra o mansíssimo mestre não era de homens, que naturalmente costumam abrandar-se quando vem o inimigo vencido e humilhado. Estes têm coração de carne, e o amor de seu semelhante é natural e produz alguma compaixão. Aqueles pérfidos judeus, porém, estavam possuídos, e como transformados em demônios, que contra o mais humilde e aflito mais se enfurecem. Quando o veem completamente desamparado, então dizem: persigamo-lo agora, porque não tem quem o defenda e o livre de nós. Pilatos condena Jesus à flagelação. Tal era a implacável sanha dos pontífices e dos seus confederados, os fariseus, contra o autor da vida, Lúcifer, perdendo a esperança de lhe impedir a morte, com espantosa malícia, irritava os judeus para a executarem com desmedida crueldade. Pilatos, entre a luz da verdade que conhecia e os motivos humanos que o aliciavam, seguindo a injustiça a que estes arrastam chefes, mandou açoitar rigorosamente a quem declarava inocente. Para executar essa sentença inspirada pelo demônio, foram designados 6 funcionários da justiça, de grande força muscular, homens vis e sem piedade. Aceitaram com muito gosto o ofício de verdugos. O colérico e invejoso sempre se deleita em desafogar a ira, ainda que seja com atos desonestos, cruéis e vergonhosos. Imediatamente, estes ministros do demônio, com outros muitos, levaram nosso Salvador Jesus ao lugar do suplício. Era um pátio ou saguão da casa, onde costumavam torturar outros delinquentes para forçá-los a confessar seus delitos. Este pátio se encontrava numa construção não muito alta, rodeada de colunas. Umas sustentavam a cobertura e outras eram livres e mais baixas. A uma destas, de mármore, Jesus foi fortemente amarrado, porque sempre o julgavam mágico e capaz de escapar de suas mãos. Jesus é despido. Despiram nosso Redentor tirando primeiro a veste branca, não com menor insulto do que quando o vestiram na casa do adúltero e homicida Herodes. Ao desatar as cordas e correntes que trazia desde a prisão no horto, maltrataram-no impiamente, abrindo as chagas que elas lhe haviam produzido nos braços e nos pulsos, por estarem muito apertadas. Ficando com as divinas mãos livres, mandaram, com insolente autoritarismo e blasfêmias, que o próprio Senhor tirasse a túnica inconsútil que levava. Era a mesma que sua Mãe Santíssima lhe vestira no Egito, quando o menino começara a andar, conforme ficou narrado em seu lugar.
No momento, o Senhor só trazia essa túnica, pois quando o prenderam no horto, tiraram-lhe o manto ou capa que costumava trazer sobre ela. Obedeceu o Filho do Eterno Pai aos verdugos e começou a despir-se para sofrer a humilhação de expor seu sagrado e honestíssimo corpo diante de tanta gente. Parecendo aos verdugos que a modéstia do Senhor retardava muito a operação, acabaram de lhe arrancar violentamente a túnica. Ficou Jesus apenas com a peça interior que lhe servia de calção, a mesma que sua Mãe Santíssima lhe vestiu no Egito com a túnica. Estas vestes haviam crescido com o seu sagrado corpo, como também o calçado que lhe fizera a mesma Senhora nunca as tirou, a não ser as sandálias, durante a pregação que muitas vezes fazia descalço. Jesus não foi totalmente despido. Sei que alguns doutos presumiram e disseram que para a flagelação e a crucificação nosso Redentor foi despido totalmente, permitindo ele nesta confusão para seu maior martírio. Havendo eu, por ordem da obediência, indagado a verdade, foi-me declarado que a paciência do Divino Mestre estava pronta a sofrer sem resistir qualquer opróbrio, conquanto não fosse indecente. Os verdugos pretenderam afrontá-lo com a total nudez de seu corpo santíssimo e chegaram a tentar despojá-lo daquela peça que lhe ficara. Não o puderam conseguir. Em chegando a tocá-la, seus braços ficaram rígidos e gelados, como sucedeu na casa de Caifás, quando pretenderam desnudar o Senhor do céu, como fica no capítulo 17. Ainda que os 6 algozes sucessivamente empregaram toda a força para isso, aconteceu-lhe o mesmo. Não obstante, depois, para açoitar o Senhor com mais crueldade, ergueram um tanto essa roupa, permiti-lhe o Salvador, não porém que a tirassem de todo. O milagre de se verem tolhidos para esse desacato não comoveu nem abrandou o coração daquelas feras humanas. Com insânia diabólica, atribuíram-no à feitiçaria e arte mágica que imputavam ao autor da verdade da vida. A flagelação. Assim despido, na presença de muita gente, foi Jesus cruelmente atado pelos seus 6 verdugos a uma coluna daquele edifício, a fim de o castigarem mais à vontade. Por ordem de 2 a 2, o açoitaram com tão inaudita ferocidade que humanamente não se poderia acogitar se Lúcifer não tivesse dominado o ímpio coração daqueles seus agentes. Os 2 primeiros açoitaram o inocentíssimo Senhor com cordas muito retorcidas, duras e grossas, empregando neste sacrilégio toda a raiva de sua indignação e a força de seus músculos. Estes primeiros açoites cobriram todo o corpo deificado de nosso Salvador de grandes manchas roxas e vergões. Ficou entumecido, desfigurado, com o preciosíssimo sangue à flor da pele. Cansados estes algozes, entraram em cena os 2 seguintes, com correias duríssimas, continuaram a flagelação que abriu as esquimoses e vergões feitos pelos primeiros. O sangue divino rebentou, molhou todo o sagrado corpo de Jesus, salpicou as vestes dos sacrílegos esbirros e escorreu até o solo. Retiraram-se estes verdugos para dar lugar aos terceiros, que se serviram de novos flagelos de nervos de animais, quase tão duros como vime seco. Açoitaram o Senhor com maior crueldade, pois feriram nas próprias feridas que os primeiros tinham feito, e porque eram ocultamente instigados pelos demônios enfurecidos com a paciência de Cristo. O homem das dores, estando rasgadas as veias do sagrado corpo, e todo ele numa só chaga, não encontraram os terceiros verdugos nenhuma parte sã para abrir outras. Persistindo nos desumanos golpes, rasgaram a imaculada e virginal carne de Cristo, nosso Redentor, caindo no solo muitos pedaços. Em muitos pontos das costas, os ossos ficaram descobertos, manchados pelo sangue, alguns na extensão de um palmo. Para apagar totalmente aquela beleza que cedia e de todos os filhos dos homens, açoitaram-lhe o divino rosto, ai meu Deus, os pés e as mãos, sem deixar lugar por ferir. Até onde puderam desafogar o furor e o ódio que haviam concebido contra o inocentíssimo Cordeiro. O divino sangue correu pelo solo, acumulando-se em diversas poças. Os golpes que lhe deram nos pés, nas mãos e na divina face foram extremamente dolorosos, por serem estas partes mais nervosas, sensíveis e delicadas.
A venerável face ficou entumecida e chagada até cegar os olhos pelo sangue e pelo inchaço. Além de tudo isto, cobriram-na de cusparadas imundas que lhe lançaram juntamente com os golpes, fartando-o de opróbrios. O número exato dos açoites recebidos pelo Salvador foi 5.115. Meu Pai do céu! Jesus Cristo, misericórdia, desde a planta dos pés até a cabeça, meu Pai. O grande Senhor e autor de toda criatura impassível por sua natureza divina, na condição de nossa carne, ficou por nosso amor transformado em homem de dores, conforme a profecia de Isaías 53:3, bem capacitado na experiência de nossas enfermidades, o último dos homens reputado pelo desprezo de todos. Meu Deus, misericórdia, me ajuda a continuar. Maria e a flagelação. A multidão que seguia Jesus Nazareno, nosso Salvador, encheu os saguões da casa de Pilatos e espalhou-se pelas ruas. Aguardavam o fim daquela novidade, discutindo e comentando em desordenado tumulto, conforme o parecer de cada um, o que ia acontecendo. No meio dessa confusão, era indizível a tribulação da Virgem Maria ao ouvir os insultos e blasfêmios que judeus e gentios diziam contra seu Filho Santíssimo. Quando o levaram ao lugar da flagelação, a prudentíssima Senhora afastou-se a um canto do saguão, com as Marias e São João em que assistiam e acompanhavam em sua dor. Daquele lugar teve visão claríssima de todos os açoites e tormentos que o nosso Salvador padeceu. Apesar de não os ver com os olhos do corpo, nada lhe foi oculto e viu melhor do que se estivesse olhando bem de perto. Não pôde caber em pensamento humano quais e quantas foram as dores e as aflições que nesta ocasião padeceu a grande Senhora e Rainha dos Anjos. Conhecia com outros mistérios na divindade, quando ali forem manifestados a todos a glória de filho e mãe. Como se disse em outros lugares desta história, e se dirá ainda no decurso da paixão do Senhor, Maria Santíssima sentiu em seu corpo todas as dores que seu filho sofria com as feridas que recebia. Sentia, portanto, os açoites no seu virginal corpo, nas partes que correspondiam ao de Cristo. Não derramou sangue a não ser o que vertia com as lágrimas, nem apareceram chagas no seu corpo. A dor, porém, a transformou e desfigurou tanto que São João e as Marias quase não mais a conheciam. Além das dores corporais, foram indizíveis as que sofreu em sua alma puríssima, pois, aumentando a ciência, aumenta-se a dor. Sem falar no seu amor natural de mãe e na sua suprema caridade por Cristo, só ela soube e pôde compreender a inocência de Jesus, a dignidade de sua divina pessoa, a gravidade dos ultrajes que recebia da perfídia judaica e dos demais filhos de Adão que estava redimindo da eterna morte. As vestes de Jesus. Executada a flagelação com insolente desacato, os verdugos desamarraram o Salvador da coluna e, em meio de novas blasfêmias, mandaram-lhe que tornasse a vestir a túnica. Um daqueles esbirros, incitado pelo demônio enquanto açoitava o mansíssimo Senhor, escondera suas vestes para que continuasse despido, aumentando a afronta e irrisão de sua divina pessoa. A mãe do Redentor conheceu este maligno plano do demônio, usando do poder de rainha, ordenou a Lúcifer e a todos os seus demônios que se afastassem daquele lugar e imediatamente se retiraram, coagidos pela virtude e poder da grande Senhora. Em seguida, ela mandou aos santos anjos recolocar a túnica de seu Filho Santíssimo, onde ele pudesse tomá-la para vestir o sagrado e dolorido corpo. Tudo se realizou no momento. Os sacrílegos funcionários, sem entender o milagre e o modo como se operava, o atribuíram à feitiçaria e à arte do demônio. Nosso Salvador vestiu-se. Os evangelistas Marcos 14:54, Lucas 22:55 e João 18:18 dizem que fazia frio, o que aumentou os sofrimentos de Jesus. Ficara despido bastante tempo, e o sangue das feridas coagulara-se, comprimindo as chagas inflamadas. O frio diminuía a resistência para sofrê-las, ainda que o incêndio de sua infinita caridade dava-lhe força para desejar padecer ainda mais. Sendo a compaixão tão natural às criaturas racionais, não houve quem se compadecesse de sua aflição e necessidade, a não ser a dolorosa mãe, que por todo o gênero humano chorava e se compadecia. A realeza de Jesus. Entre os mistérios do Senhor ocultos à humana sabedoria,
Causa grande admiração que a cólera dos judeus, homens sensíveis de carne e sangue como nós, não se aplacasse vendo Cristo, nosso bem, tão ferido pelos açoites. Que objeto tão doloroso não os movesse a natural compaixão, que pelo contrário a inveja ainda encontrou matéria para inventar novos modos de injúrias e tormentos contra quem já estava de tal modo maltratado. Tão implacável era seu ódio que logo escogitaram outro novo e inaudito gênero de suplício. Dirigiram-se ao pretório e, na presença dos conselheiros, disseram a Pilatos: este sedutor do povo, Jesus Nazareno, quis, com seus embustes e vaidades, que o reconhecessem por rei dos judeus. Para humilhar sua soberba e desvanecer sua presunção, queremos que nos permitas colocar-lhes as insígnias de sua imaginária realeza. Consentiu Pilatos na injusta pretensão dos judeus, dando-lhes liberdade de fazerem o que entendessem. A coroação de espinhos. Jesus Cristo, esse Pilatos é um nojento. Levaram Jesus, nosso Salvador, ao pretório e o despiram de novo, com a mesma crueldade de desacato. Vestiram-lhe uma roupa de púrpura muito rasgada e suja, simulando uma veste real. Puseram-lhe na sagrada cabeça um maço de espinhos emaranhados à guisa de coroa, conforme João 19:2. Eram ramos de espinhos muito agudos e duros. Apertaram-no de tal maneira que muitos penetraram até o crânio. Alguns atingiram os ouvidos e os olhos, tendo sido esta uma das maiores torturas padecidas pelo Divino Mestre. Por cetro real, puseram-lhe na mão direita, um pedaço de bambu qualquer. Para completar a roupagem, atiraram-lhe sobre os ombros um manto de cor roxa, semelhante às capas que se usam na igreja, porque esta veste também pertencia ao ornamento da dignidade real. Com toda esta zombaria, os pérfidos judeus improvisaram um rei de comédia, a quem, por natureza e por todos os títulos, era o verdadeiro rei dos reis e senhor dos senhores. Meu Deus do céu! Jesus Cristo, misericórdia! Reuniu-se toda a malícia, estando presentes também pontífices e fariseus, e colocando Jesus no centro, com desmedida irrisão e mofa, o cobriram de blasfêmias. Conforme João 19:23, Mateus 27:29 e Marcos 15:19. Uns, ajoelhando-se, diziam, zombando: Deus te salve, rei dos judeus. Outros lhe davam bofetadas. Estes lhe tiravam das mãos o bambu e lhe batiam na cabeça dolorida. Jesus Cristo, misericórdia. Aqueles lhe atiravam imundíssimas cusparadas e todos o injuriavam e desprezavam. Jesus do céu, misericórdia, Pai. E desprezavam com diferentes contumélias inspiradas pela fúria diabólica. Eles deveriam te adorar, Jesus. Eles deveriam se ajoelhar, te adorar e te beijar todas as chagas. Ai, meu Deus, tudo que é Nossa Senhora, misericórdia, meu Deus. Considerações da Escritura. Ó caridade incompreensível e sem medida. Ó paciência nunca vista nem imaginada entre os filhos de Adão. Quem, Senhor e bem meu, pôde obrigar tua grandeza de verdadeiro e poderoso Deus no ser e nas obras, a se humilhar e padecer tão inauditos tormentos, opróbrios e blasfêmias? Pelo contrário, alguém entre os homens deixou de desmerecer que algo fizesses ou sofresses por ele? Quem tal pensar e acreditar se não conhecêssemos tua bondade infinita? Já que a conhecemos e com a certeza da santa fé vemos tão admiráveis favores e maravilhas do teu amor, onde está o nosso juízo, que nos aproveita a luz da verdade que confessamos? Qual inconsciência é a nossa? Pois à vista de tuas obras, açoites, espinhos, opróbrios e contumélias, procuramos sem pejos, nem temor, os deleites, as delícias, o descanso, as grandezas, as vaidades do mundo? Ai, Jesus, misericórdia de nós. Verdadeiramente grande é o número dos nécios, pois a maior estultice e fealdade é conhecer a dívida e não pagá-la, receber o benefício e nunca o agradecer, ter diante dos olhos o maior bem, desprezá-lo e rejeitá-lo, em vez de o acolher, fugir da vida e ir ao encalço da eterna morte. Não abriu a boca o inocente Cordeiro Jesus entre tais e tantos opróbrios, tampouco se fartou a furiosa indignação dos judeus com a irrisão, escárnios, tormentos e desprezos feitos à digníssima pessoa do Divino Mestre. O esse homo. Supôs Pilatos que o doloroso estado de Jesus Nazareno comoveria o coração daquele ingrato povo.
Mandou-o trazer do pretório ao balcão de uma janela onde fosse visto por todos, assim como estava, flagelado, desfigurado, coroado de espinhos e ridiculamente fantasiado de rei. Dirigindo-se ao povo, disse Pilatos: Eis o homem. Vedes aqui o homem que tinhas por vosso inimigo. Que mais posso fazer com ele, depois de o ter castigado com tanto rigor? Já não tendes que o temer. Não encontro nele causa de morte. Certíssima verdade, a que dizia o juiz, mas com ela mesma condenava sua injustíssima impiedade. Ao homem que sabia e declarava justo e que não merecia morte, havia mandado e consentido em torturar de tal modo que lhe poderia ter tirado a vida uma e muitas vezes. Ó cegueira do amor próprio e maldade de transigir com os que dão ou tiram dignidades. Com seus motivos obscurecem a razão, distorcem a justiça e adulteram a maior das verdades, condenando o justo dos justos. Tremei, juízes que julgais a terra, atendei que o peso de vossos julgamentos e sentenças não sejam falsos, porque os julgados e condenados numa injusta sentença sois vós mesmos. Como os pontífices e fariseus desejavam tirar a vida de Cristo, nosso Salvador, só a morte poderia lhe saciar e satisfazer o ódio. Por isto, responderam a Pilatos: Crucifica-o, crucifica-o, conforme João 9:6. Maria no esse homo. A bendita entre as mulheres, Maria Santíssima, viu seu divino filho quando Pilatos mostrou, dizendo: Esse homo. Ajoelhou-se e adorou-o por verdadeiro Deus e homem. O mesmo fizeram São João, as Marias e todos os anjos que serviam sua grande rainha e senhora. Como rainha dos anjos e mãe do Salvador, ela assim lhes ordenava, além de conhecer ser também essa vontade de Deus. Falou a prudentíssima Senhora com o Eterno Pai, com os santos anjos e mais ainda com seu Filho Santíssimo. Palavras de grande peso, de dor, compaixão e profunda reverência, concebidas em seu inflamado e castíssimo coração. Com sua altíssima sabedoria, considerou que naquela ocasião em que seu Filho Santíssimo estava tão insultado, escarnecido e desprezado, convinha manter o crédito de sua inocência no modo mais oportuno. Com este propósito, renovou a Divina Mãe as súplicas que acima disse. Pediu para que Pilatos continuasse a declarar como juiz que Jesus não era digno de morte, nem malfeitor, como os judeus pretendiam fazer o mundo acreditar. Novo interrogatório de Pilatos. Em virtude desta oração de Maria Santíssima, Pilatos teve grande compaixão ao ver o Senhor tão maltratado pelos açoites e opróbrios. Pesou-lhe de que o houvessem castigado tão desapiadadamente. Esta comoção originou-se em parte de seu temperamento menos duro e mais compassivo, mas principalmente da luz que recebia por intercessão da grande rainha e mãe da graça que nele agia. Esta luz sugeriu ao injusto juiz todo aquele diálogo com os judeus na intenção de libertar Jesus, como refere São João. Depois da coroação de espinhos, pedindo eles que o crucificasse, respondeu Pilatos, conforme João 19:6 e 7. Tomai-o vós e o crucificai-o, porque eu não encontro justa causa para o fazer. Replicaram os judeus, conforme nossa lei é digno de morte, porque se diz filho de Deus. Esta réplica atemorizou Pilatos. Imaginou que poderia ser verdade que Jesus era o Filho de Deus na forma que ele entendia a divindade. Por causa deste medo, retirou-se ao pretório, onde falou a sós com o Senhor, perguntando-lhe de onde era. Jesus não respondeu a esta pergunta porque Pilatos não estava em condições de entender a resposta, nem merecia ouvi-la. Não obstante seu silêncio, Pilatos insistiu e disse ao Rei do céu: Não me respondes? Não sabes que tenho o poder de te crucificar ou para te soltar? Com essas razões, Pilatos pretendeu obrigar Jesus a se desculpar e lhe responder o que desejava saber. Parecia-lhe que um homem tão maltratado e sofredor acolheria aquele favor, qualquer favor que o juiz lhe oferecesse. Pilatos deseja soltar Jesus, os judeus forçam-no a condená-lo. O mestre da verdade, porém, respondeu a Pilatos sem se excusar, e com mais explicação do que ele pedia. Disse-lhe: Tu não terias poder algum sobre mim, se não te fora concedido do alto. Por isto, é maior o pecado de quem me entregou em tuas mãos. Esta única resposta era suficiente para tornar o juiz indesculpável em condenar a Cristo.
devia ter entendido que sobre aquele homem nem ele nem César tinha poder algum, que por ordem superior permitiu-se que fosse entregue à sua jurisdição contra a razão e a justiça. Por isso, Judas e os pontífices haviam cometido o maior pecado que Pilatos em não soltá-lo. Não obstante, também ele era réu da mesma culpa, embora não tanto quanto os outros. Pilatos não chegou a entender estas verdades, mas impressionou-se muito com aquelas palavras de Cristo e se esforçou mais ainda para libertá-lo. Os pontífices, percebendo a intenção de Pilatos, ameaçaram-no com incorrer no desagrado do imperador. Perderia suas graças se soltasse e não tirasse a vida de quem se arvorava rei. Disseram-lhe, conforme João 19:12, se soltares esse homem não és amigo de César, pois quem se faz rei contradiz sua ordem e mandatos. Assim falaram, porque os imperadores romanos não consentiriam que sem sua permissão alguém se atrevesse, em qualquer parte do império, a se arrogar o título e autoridade de rei. Se Pilatos o consentisse, transgredia os decretos de César. Esta maliciosa advertência e ameaça dos judeus muito perturbou. Sentando-se no tribunal, à hora sexta, para sentenciar o Senhor, insistiu mais uma vez: aqui está o vosso rei. Fora, fora com ele, crucifica-o, responderam todos. Pilatos replicou: mas hei de crucificar o vosso rei? Responderam todos a gritar: não temos outro rei senão César. Jesus é condenado à morte de cruz. Pilatos cedeu à malvada teimosia dos judeus. Em seu tribunal, que em grego se chama Litostrotos e em hebreu Gábata, no dia de Parasceve, pronunciou a sentença de morte contra o autor da vida, como direi no capítulo seguinte. Os judeus saíram da sala com grande orgulho e alegria, publicando a condenação do inocentíssimo cordeiro, a qual, sem o saberem eles, constituía a nossa salvação. A dolorosa mãe de fora tudo presenciou por visão, quando os pontífices e fariseus saíram publicando a condenação de seu Filho Santíssimo à morte de cruz. Seu castíssimo coração foi partido pelo cutelo da dor mais amarga, que a transpassou sem piedade alguma. Excede a todo humano pensamento a dor que Maria Santíssima aqui sofreu, e sendo impossível nela falar, remeto à piedade cristã. Também não é possível referir os atos interiores que praticou de adoração, culto, reverência, amor, compaixão, dor e conformidade. Doutrina que me deu a grande Senhora, a Rainha do Céu. Deus não é responsável pela maldade humana. Minha filha, estás refletindo com admiração na dureza e malícia dos judeus e na facilidade com que Pilatos, conhecedor dos fatos, capitulou diante deles para agir contra a inocência de meu filho e Senhor. Quero tirar-te desta admiração com ensinamentos e avisos apropriados para andares com cuidado no caminho da vida. Já sabes que as antigas profecias do mistério da redenção e todas as santas escrituras eram infalíveis. Antes faltaria o céu e a terra do que o seu cumprimento, como na mente divina estava determinado, conforme Mateus 24, 35 e Atos 3, 18. Para se executar a ignominiosa morte profetizada para meu Senhor, eram necessários homens que o perseguissem. O fato, porém, destes terem sido judeus e seus pontífices e Pilatos, o injusto juiz que o condenou, foi suma infelicidade deles, e não escolha do Altíssimo que a todos quer salvar. Conforme 1 Timóteo 2, 4. Quem levou estes ministros a tamanha ruína foram suas próprias culpas e desmedida malícia. Resistiram à graça inefável de ter consigo seu Redentor e Mestre, de tratar com ele, ouvir sua pregação e doutrina, assistir seus milagres e receber tantos favores, como nenhum dos antigos pais receberam, apesar de muitos desejar, conforme Mateus 13, 17. Com isto se justificou a causa do Senhor e ficou evidente como cultivou sua vinha com as próprias mãos, cumulando-a de benefícios. Em troca, ela lhe deu espinhos e abrolhos, tirou a vida ao Senhor
que a plantara e não o quis reconhecer como devia e podia, mais que os estranhos. Cristo continua a sofrer nos membros de seu corpo místico. Isto que aconteceu à cabeça, Cristo, meu Senhor e Filho, há de acontecer até o fim do mundo aos justos e predestinados, os membros de seu corpo místico. Seria deformidade que os membros não se assemelhassem à cabeça, os filhos ao Pai e os discípulos ao Mestre. Sempre serão necessários os escândalos, conforme Mateus 18:7, estando juntos no mundo justos e pecadores, predestinados e réprobos. Sempre haverá perseguidores, quem dê a morte e quem a padeça, quem mortifique e quem seja mortificado. Não obstante, estes ofícios são assumidos pela malícia ou pela bondade dos homens. Será infeliz aquele que, por sua culpa e má vontade, se presta para introduzir escândalos no mundo, fazendo-se instrumento do demônio. Este trabalho começou na nova igreja pelos pontífices fariseus e Pilatos que lapidaram a cabeça deste formoso corpo místico. No decorrer dos tempos, imitam e seguem os judeus e o demônio, aqueles que lapidam os membros deste corpo, os santos e predestinados. A parte dos escolhidos. Adverte agora, caríssima, qual destes destinos queres escolher na presença de meu Senhor e minha. Se teu Redentor, esposo e cabeça, foi atormentado, aflito, coroado de espinhos e cumulado de ignomínias, não é conveniente nem possível que vivas nos regalos da carne se queres ser membro deste corpo místico. Deverás ser perseguida e não perseguir, oprimida e não oprimir. Levarás a cruz, sofrerás o escândalo sem o causar, padecerás sem fazer e padecer nenhum de teus próximos. Antes deves procurar a sua salvação quando te for possível, progredindo na perfeição de teu estado e vocação. Esta é a parte dos amigos de Deus e a herança de seus filhos na vida mortal. Nela consiste a participação da graça e da glória que com tormentos, opróbrios e morte de cruz lhes adquiriu meu Filho e Senhor. Eu também cooperei nesta obra que me custou as dores e a aflição que entendeste e cuja lembrança quero que nunca se apague de tua memória. Poderoso era o Altíssimo para fazer seus predestinados grandes nas coisas temporais. Poderia dar-lhes riquezas, gozos e excelências, fazê-los fortes como leões, submeter todos a seu invencível poder. Não convinha, porém, levá-los por este caminho, a fim de que os homens não se enganassem, acreditando que sua felicidade consistisse na grandeza das coisas visíveis e terrenas. Se assim acontecesse, abandonariam a virtude, a glória do Senhor se obscureceria e não fariam experiência do poder da graça divina, nem aspirariam ao espiritual e eterno. Quero que estudes e progridas todos os dias nesta ciência, praticando tudo que com ela entendes e conheces. Fiat.